Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos que estão com a gente nesse momento, mas eu quero orar mais uma vez também, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por este dia, te agradecer por esta noite, te agradecer, ó Deus, por tua graça e misericórdia na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque podemos pedir, ó Deus, que nos dê sabedoria, discernimento, Senhor. Coloque em nós também a disposição de fazer a tua vontade. Em todos os lugares e por onde andarmos, onde estivermos, ó Deus, seremos sempre embaixadores do Senhor. E com certeza falaremos, pregaremos, ó Deus, ensinaremos, aconselharemos muitas vidas falando do teu amor, falando da tua graça, falando, ó Deus, do teu perdão e trazendo para cada coração a certeza, Deus, da tua presença em nós e por nós. Que a minha vida, a nossa vida, a vida de todos nós, possa ser realmente, ó Deus, uma bênção para a vida de muitas pessoas, na medida em que a gente vive a vida de Jesus em nós. Muito obrigado por cada família, muito obrigado por cada irmão, irmã, que nesse momento todos, ó Deus, sejam mais uma vez visitados pela Tua Palavra e que a Tua Palavra possa alcançar cada coração, ó Deus, trazendo realmente bênção, desafios, expectativas, ó Pai, que a Tua Palavra também possa trazer para cada coração o consolo e a tranquilidade de um Deus que nos ouve e de um Deus que nos responde. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá, né? Na semana passada, a gente deu uma olhada lá em Gênesis 1. Fizemos ali uma incursão em todo o capítulo, principalmente em alguns versículos, para procurar entender por que Deus nos criou, né? E, resumidamente, nós observamos lá que fomos criados para sermos receptores de revelações, intérpretes e adoradores. O Senhor nos fez com estes propósitos específicos. Eu não vou detalhar aqui cada um destes itens, porque nós já o fizemos na semana passada, né? Tem um vídeo lá gravado também, você pode dar uma olhadinha lá para relembrar cada um destes episódios, tá bom? Mas quando a gente olha lá para Gênesis capítulo 1, né, o capítulo 1, qual era a expectativa, né, que esperávamos de cada um no que diz respeito àquele capítulo? Qual seria a compreensão que nós gostaríamos que cada um pudesse ter daquele capítulo? Era a ideia de que você não pode e não tem como desenvolver o seu ministério pessoal, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, sem entender aquele capítulo no que diz respeito a um Deus que age, um Deus que fala, um Deus que interage com a criação. Principalmente com a gente, né, que somos seus filhos. E aquele texto explica muito bem isso, de que eu e você precisamos sim de ajuda e que essa necessidade de ajuda é parte da nossa estrutura básica. A gente observou lá que essa ajuda que eu e você precisamos e que todos precisam para que a gente possa ver mudanças, né, na vida de cada um, essa ajuda não é resultado da queda. Tá? Essa ajuda que o ser humano precisa não veio por causa da queda. A queda intensificou. Mas lá no Éden, a gente observou isso, né, e destacamos isso em Gênesis capítulo 1, de que o ser humano, Adão e Eva ali, eles foram criados por Deus e Deus demonstrou ali a cada um deles que eles precisariam de ajuda para continuar vivendo no Éden. Então, por isso que Deus estabeleceu algumas normas, Deus conversava com eles, Deus explicava para Adão e Eva algumas situações em que eles estavam vivendo. Tá? Então, o propósito de Gênesis 1 é responder essa pergunta aí do nosso bloco de número 3. Né? Nós precisamos de ajuda? Sim, precisamos. Mas do que efetivamente nós precisamos? Nós precisamos da perspectiva de Deus para interpretar os fatos da nossa existência. E como um instrumento
nas mãos do Senhor, eu tenho que ter essa dimensão correta disso. Eu não consigo ser um instrumento eficiente nas mãos de Deus a parte desta compreensão. Ou seja, eu quero fazer, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas não preciso entender absolutamente nada da existência humana, ou dos fatos, ou das situações que giram, né, no entorno ali da existência humana. Ao contrário. A gente precisa entender, sim. Tá? E entender isso é ter o olhar de Deus ali sobre a humanidade, é ver. Né? Porque Deus olhou para nós e viu as nossas necessidades e tem suprido as nossas necessidades até então. Então eu também preciso olhar para essa situação ao redor, para as pessoas, né, com as quais eu convivo, as pessoas para onde eu sou levado constantemente para falar de Jesus, e interpretar a situação de cada vida. Cada pessoa tem um jeito diferente. Né? Cada família tem um jeito diferente. Cada pessoa tem um problema, tem ali uma situação que está vivenciando que é bem diferente de todos. Então a gente não tem ali um padrão de evangelismo. A gente não tem ali uma regra em que você, para chegar na vida daquela pessoa, tem que fazer assim, 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 assim e assado. Não é bem desta forma, né? A gente tem que analisar, verificar. A gente viu, novamente, eu repito aqui, a gente viu naqueles exemplos que a gente teve lá de estudo de casos, em que cada pessoa tem ali uma dificuldade, um problema, e ali a gente tem que analisar, verificar, saber como usar aquele texto, saber como aplicar aquele texto. Muitas vezes a gente sai até com texto assim na mente para poder falar àquela pessoa, mas ao chegar lá, nós também temos que abordar a situação que a pessoa está vivendo para entender, porque de repente talvez o que seria de bom momento é ouvir a pessoa, ouvir, né, o problema que ela está passando, dar atenção ao que ela está falando, né, ler a pessoa em todo o estágio em que ela está vivendo naquele problema, ou naquela necessidade, ou tudo aquilo que ela precisa. Tá? E Gênesis capítulo 1 nos mostra isso, um Deus que durante todos os dias em que Adão e Eva estavam no paraíso, ele teve todo o cuidado de conversar com a sua criação, de conversar com Adão e Eva, de procurar saber como estavam as coisas. A Bíblia fala, né, a gente viu lá, de uma forma muito clara, que lá no finalzinho do dia, pela viração do dia, o Senhor passava lá e conversava com eles, né? Então, acho que todos nós daríamos assim, né, muito de nós para saber exatamente qual era a conversa que Deus tinha com Adão e Eva naquele momento, no Éden, né? Mas como a palavra de Deus não registra o teor desta conversa, a gente ali pode imaginar uma série de coisas que Deus falava com eles, mas o foco mesmo é entender que Deus estava interagindo, que Deus estava falando ali com Adão e Eva, né? Ao pensar desta forma, isso significa dizer que todo o aconselhamento, nós vamos entrar nesse bloco de aconselhamento um pouquinho mais à frente, mas que todo o aconselhamento está enraizado exatamente na revelação do Criador. Quer dizer, aquilo que Deus fez lá em Gênesis 1, desde o início até a criação do homem que nós vimos, isso é subsídio para todos nós no que diz respeito a estarmos sendo um instrumento das mãos do Senhor para aconselhar uma vida, né? Para entender toda aquela situação que as pessoas estão vivendo, ok? Se eu quero falar de Jesus para alguém, pregar a salvação para alguém, falar que Deus perdoa, falar do amor de Jesus, da providência do Senhor, que o nosso Deus nos fortalece, eu não tenho como esconder Gênesis capítulo 1. Ao contrário, eu tenho que ter sempre no meu coração, sempre na minha mente, né, de que houve ali, por parte de Deus, para com Adão e Eva, uma revelação da pessoa dele, de Deus, né, a Adão e Eva. A ponto até de a Bíblia mostrar lá que Adão foi criado ali à imagem e semelhança do Criador. Né? Então isso é importante para nós. Nesse estágio em que nós queremos ser esse instrumento nas mãos do Senhor para levar essa palavra de salvação às pessoas que estão próximas de nós. Né? Então cada pessoa, seja ela em que momento for, em que estágio ela possa estar, seja o que ela está fazendo, etc. e tal, ela é uma pessoa que carece de nós olharmos para esta pessoa da forma como Deus olhava para Adão e Eva naquele momento. É interessante porque nós temos o olhar de Deus para Adão e Eva antes da queda, e nós observamos que o olhar de Deus para com Adão e Eva e para com toda a humanidade depois da queda não mudou.
Ele continua olhando, preocupado ali, falando com a sua criação, usou vários, né, dos seus filhos para continuar levando toda a sua vontade, o seu querer, usou ali de todos os seus mandamentos, né, para começar a colocar em ordem o plano dele de restauração da sua criação, né, do homem e da humanidade de maneira completa, né? E a gente observa tudo isso em toda a extensão da palavra de Deus. Então, isso é mais do que suficiente para que eu tenha aí, vamos dizer assim, um pouco de paciência com relação às pessoas que não entendem o Deus que nós entendemos, que não aceitaram, que ainda não vivem, que ainda não experimentaram desta graça e deste amor. Assim como Deus teve e continua tendo para conosco, eu também tenho que buscar isto em Deus, né? Portanto, até aqui, eu diria o seguinte, que a gente procurou observar a nossa necessidade de ajuda baseada na criação, tá? Lá em Gênesis capítulo 1. Só que nós precisamos agora avançar um pouco mais e ver, né, essa situação do ponto de vista da queda, tá certo? Uma coisa é o que está lá em Gênesis capítulo 1, no que diz respeito à criação. No momento em que Deus fala, no momento em que Deus se comunica ali com Adão e Eva. E depois da queda, ou até mesmo durante a queda, o que aconteceu? Como foi? Né? E o texto, né, o capítulo que a gente vai observar isso, é o capítulo 3 de Gênesis. E esse texto mostra implicações que nós diríamos aqui ameaçadoras para o nosso ministério pessoal. Nós vamos ver isso, né, em detalhes, e isso vai nos ajudar a entender o que está acontecendo no mundo, a ponto das pessoas, muitas vezes, não quererem saber nada de Deus ou terem uma visão distorcida do Deus que nós acreditamos. Então, eu quero ver com você esse texto, está aí para que você possa acompanhar junto comigo, né? Desculpa, Gênesis 3, capítulo 3, versículos de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele e nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ok? Muito bem, vamos lá. Eu diria o seguinte, que pela primeira vez na história, né, nós testemunhamos aqui a entrada de uma outra voz, né? De um outro, vou colocar aqui entre aspas, conselheiro. Né? De repente surge uma outra voz aqui e fala com Adão e Eva. Gênesis 1 é Deus falando. E agora em Gênesis 3, isto muda. E eu e você precisamos entender muito bem isto, porque é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Quer dizer, depois da queda, quando eu digo os dias de hoje, no que diz respeito depois da queda, né? Que vozes são estas, né? Ou que voz é esta que está aí? E quanto ao conteúdo do conselho, né? Vamos dizer assim, que foi dado pela serpente, né? A gente observa lá no texto que, primeiro, né? Satanás ali usa o mesmo conjunto de fatos. Ou seja, ele usa as coisas que Deus disse para Adão e Eva. Volta lá no texto, olha lá. Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais, né? Disse à mulher: É verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse isso, todos nós sabemos. Né? Eu não vou assim detalhar isto, mas nós lembramos muito bem que lá no versículo 16 do capítulo 2, o Senhor disse assim para o homem, né? De toda árvore do jardim pode comer livremente. Olha como a visão da serpente ali, de Satanás ali, é diferente.
Então Deus disse lá, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Então você vê que a maneira como Satanás ali aborda Eva com essa expressão é bem diferente. Mas o que eu quero destacar aqui é o fato de que ela, né, a serpente, Satanás, ela usa as mesmas coisas de Deus. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia fixa de que eu vou falar de Jesus para alguém, né? Mas essa pessoa está no pecado. Ok. Essa pessoa ainda não teve o coração tocado pelo Espírito Santo. Tá certo, né? Mas ela está assim por causa disso, daquilo, etc. e tal, porque o pecado dela é esse, o pecado dela é aquele. Então eu tenho que ir lá e falar exatamente sobre este pecado. Não necessariamente. A menos que o Espírito Santo te revele isso no coração de uma forma clara, não deve ser assim. Tá? Mas o que a gente observa é que o inimigo, quando quer ali cegar as pessoas, ele vai usar exatamente as mesmas coisas de Deus. Ele vai procurar ali mudar esta relação, né, para que as pessoas possam ter um pouco de dúvida e não entender. Por isso que a gente fala que elas estão cegas, né? Você percebeu lá também no texto que Satanás ele faz uma interpretação diferente daquilo que Deus falou, né? Ele coloca ali uma dúvida para Eva, né? Não foi isso que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher então responde dizendo, ó, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus falou que não. Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Né? Aí a serpente responde, né, continua argumentando com a mulher, dizendo o seguinte, é certo que vocês não morrerão. Então, outra vez, a gente observa ali no conteúdo deste conselho que a serpente, que Satanás dá para a mulher, para Adão e Eva, Adão também estava ali junto, né? Você percebe ali nesse conselho que a serpente procura dar uma interpretação diferente. Traz isso para os momentos que nós estamos experimentando, né? Eu tenho que falar de Jesus para alguém, ok? E ao falar de Jesus para alguém, a maneira como essa pessoa interpreta Deus, a maneira como ela interpreta a Bíblia, a maneira como essa pessoa vê realmente as coisas de Deus na vida dela, é bem diferente daquilo que eu vejo. Lógico, eu tenho a Cristo no meu coração, eu já sou uma pessoa convertida, então eu tenho o discernimento espiritual, eu tenho a mente de Jesus em mim, ok? A pessoa não, ela ainda não tem essa realidade. Mas perceba que no momento em que você está conversando com ela, na hora de falar de Deus, você vai ter que especificar um pouco mais a respeito disso. Porque se você falar para ela assim, olha, você crê em Deus? Essa pessoa vai responder, sim, eu creio. Mas experimenta perguntar para ela, define para mim quem é Deus na sua vida. Aí você vai ver que ela vai esbarrar em muitas outras coisas. A interpretação que provavelmente ela tem a respeito de Deus é bem diferente da nossa. De repente ela vai te dizer, olha, Deus para mim é o cosmos, é o universo, é o sol, é a terra, é a lua. Deus para mim sou eu mesmo fazendo as coisas certas, corretas e por aí vai. Então perceba que Satanás foi astuto com Adão e Eva neste aspecto também, dando uma interpretação diferente. É certo que vocês não morrerão. Né? Ao dizer isso, Satanás estava fazendo com que Adão e Eva pudessem colocar até em xeque a pessoa do próprio Deus. Né? Outra coisa que a gente observa no discurso ali, né, no conteúdo do conselho que Satanás dá a Adão e Eva, ele também distorce as palavras de Deus para buscar vantagem com relação àquilo que ele está querendo. Então, no texto, quando ele fala ali, olha, é certo que vocês não morrerão, aí versículo 4, né? Veja como ele vai distorcer o assunto. Porque Deus sabe, olha só, olha como Satanás foi realmente ali astuto com relação a isto, né? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, né, daquele fruto da árvore, os olhos de vocês vão se abrir e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Perceba que Satanás foi astuto e Adão e Eva não notaram isso, né? E desejaram, né? Eles tomaram essa opção, né? Desejaram isso, a ponto de esquecer
de que eles, Adão e Eva, foram feitos à imagem do Criador. Deus o fez, né? Fez Adão e Eva a sua imagem, a sua semelhança. Quer dizer, eles tinham neles, né, aquilo que Deus também tinha nele. E o que Satanás oferece ali parece ser muito mais do que o que Deus tinha. Olha, não, fiquem tranquilos, vocês não vão morrer, né? E Deus sabe de uma coisa que talvez vocês não saibam. Olha só, Deus sabe que se o dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão conhecedores do bem, né, e do mal. Quer dizer, tanto mais quanto Deus. Então isso é importante nós entendermos nesse processo de ministério pessoal, porque quando você fala de Jesus para alguém, você vai perceber que as pessoas têm uma distorção a respeito das palavras de Deus, a respeito do Deus da nossa Bíblia, né? Do Deus que a gente crê. Tá? E é lógico que o inimigo vai buscar, né, tirar vantagem disso. Então, por isso que quando eu estou lá falando de Jesus com alguém, eu tenho que estar bem alicerçado, né, bem fundamentado, a respeito de questões não teológicas, né, sobre aquela teologia bem profunda, né, escatologia, etc e tal, profecias e por aí vai, não. Eu tenho que estar bem fundamentado, bem alicerçado, no que diz respeito a quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, né, quem é a palavra dele, o que a Bíblia Sagrada é, para que naquele momento o inimigo não venha distorcer a compreensão, né, da pessoa a respeito daquilo que eu estou falando. Tá? O que na verdade, através daquele discurso, através daquele conselho que Satanás estava proporcionando ali a Adão e Eva, o que na verdade Satanás está oferecendo? Talvez alguém poderia responder, é o fruto. Né? Não tem nada a ver com fruto. Né? Mas o que na verdade Satanás estava oferecendo para Adão e Eva? Ele estava oferecendo uma sabedoria pessoal, autônoma, sem a necessidade de Deus e sem precisar da revelação de Deus. Era isso que Satanás estava oferecendo para Adão e Eva. A mentira mais atraente e cruel seria esta: a mentira da autonomia e da autossuficiência. Ou seja, Satanás estava praticamente dizendo para Adão e Eva: vocês serão como Deus, e sendo como Deus, vocês não vão precisar mais depender dele. Vocês não vão precisar mais orar, clamar, pedir. Vocês não vão precisar mais conversar com ele, porque vocês serão como ele. Só faltou Satanás dizer ali: vocês serão deuses. Né? E é interessante que depois da queda, a evidência que a gente tem em termos de consequência da queda é de que o homem começou até mesmo a se projetar como tal. Né? A menção na história de homens líderes que se achavam verdadeiros deuses, né? De todas as nações, etc. E tal. E até hoje acontece muito disso. O homem chega num pedestal, se sobe nele, bate no peito e diz: eu sou Deus, eu mando, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Mas o que a gente quis mostrar aqui nesse momento, em Gênesis 3, é exatamente essa mentira que Satanás traz, né, para Adão e Eva ali. Tá? Ele mostra de uma maneira muito clara para Adão e Eva: olha, vocês não precisam de ajuda, vocês não precisam de Deus, vocês não precisam de revelação, tá? Vocês não precisam de nada, vocês são autossuficientes. Vocês tomarem desse fruto, vocês vão fazer e acontecer, e não vão mais precisar depender de Deus. A gente percebe que a humanidade busca muito isto, né? Não depender de Deus. E quando a gente, até mesmo como cristãos, quando a gente fala que a nossa suficiência está em Deus e nós dependemos dele, né, para tudo, eu dependo de Deus para viver, para pensar, para agir, eu dependo de Deus para trabalhar, eu dependo de Deus para ser curado, para ser sarado, eu dependo de Deus para ter uma vida saudável, eu dependo de Deus para tudo. Quando a gente prega isso, quando a gente fala isso, as pessoas não aceitam isso de bom grado, não. Elas acham que nós temos que ter o nosso livre-arbítrio. Fomos criados para viver a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, etc. E tal. E a Bíblia não mostra isso. Tá? Agora, viver esta opção, qual a opção? Essa mentira satânica, viver essa mentira em termos de querer ter esta autossuficiência, de queremos ter esta independência, de querer ser como Deus é, né, de ter a sabedoria que Deus tem. Viver esta opção é viver fora do propósito para o qual nós fomos criados.
Então, viver essa realidade de Gênesis 3, da maneira como Satanás pregou ali e aconselhou ali Adão e Eva, é praticamente colocar uma pedra em cima de Gênesis 1 e não aceitar mais a criação divina da maneira como foi. Eu preciso ser ajudado por Deus, eu preciso, né, de Deus para continuar vivendo. E ao mesmo tempo, ao viver assim fora desse propósito de Deus, né? Então, portanto, viver essa mentira satânica é declarar Deus como um mentiroso e impostor, uma divindade, né, manipuladora e insegura que teria até medo de que a gente fosse como ele é. Porque na pregação, observe lá, ó, voltando lá no texto, na pregação de Satanás ali para Adão e Eva, a gente observa, né, esse pensamento ali, essa ideia que está sendo semeada no coração de Adão e Eva, né? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Bom, se eu vou ter o conhecimento de Deus, tá? Então por que Deus fez isso? Por que ele não fez aquilo? Por que ele não permitiu isso? Por que ele quis criar uma árvore lá no jardim que eu não pudesse comer desta árvore, deste fruto, etc e tal, e por aí vai, do fruto desta árvore, né? Não comer a árvore, né? Mas do fruto da árvore. Então a gente, na ideia que Satanás estava passando para Adão e Eva, está esta semente, né? De que realmente eu tendo esse poder de Deus, então esse Deus que me criou, ele não quer que eu tenha essa sabedoria, porque ele tem medo de eu ser igual a ele. Tá? E é esta mentira que Satanás vive até os dias de hoje. Ok? Então é muito importante a gente ter essa visão de Gênesis 3, porque nos assusta, né, essa conotação que a gente observa lá, em que em Gênesis 1 Deus fala com Adão e Eva, e logo no capítulo 3 você vê Satanás falando com Adão e Eva. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, porque as pessoas que ainda não têm a Jesus no coração estão ouvindo Satanás. Então, muito mais do que dizer que essas pessoas não têm inteligência, que não são sábias, porque não conseguem ver o Deus que eu estou vendo, eu tenho que orar e pedir que o Senhor me dê sabedoria e discernimento para ver que essas pessoas estão cegas, que elas estão crendo, né, realmente num conselho satânico, ok? Olhando então de forma resumida para Gênesis 3, quais seriam os princípios que nós poderíamos extrair, né, deste capítulo, para que a gente possa desenvolver uma compreensão saudável, bíblica, né, do nosso ministério pessoal? Ou seja, o que eu preciso entender, olhando para Gênesis 3, né, para que eu possa ter então um ministério pessoal frutífero nas mãos do Senhor, né, eficiente nas mãos do Senhor. Primeira coisa, nós deveríamos sempre ansiar pela simples dependência de Gênesis 1. Ou seja, eu vou desenvolver um ministério porque Deus me chamou. Ok, Ele me capacitou e agora Ele está me enviando para estar pregando as boas novas do Evangelho. O que eu tenho que considerar sempre no meu coração? Que eu dependo de Deus. Que a minha suficiência está nele. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu não posso ser um instrumento nas mãos do Senhor, acreditando que eu sou suficientemente bom para ir e pregar, para ir e convencer, para ir e converter a vida das pessoas. Não, eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que ter sempre em mente Gênesis 1. Eu dependo de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Para qualquer pessoa para quem eu vá falar de Jesus. Né? E até independente da compreensão que eu tenho da Bíblia. Eu posso ter estudado a Bíblia toda, eu posso ter feito cursos de teologia, eu posso ter aprendido a pregar, aprendido a responder perguntas difíceis que as pessoas fazem, e isso é que vai me dar a segurança de poder falar de Jesus às pessoas. Não, não funciona assim. Eu dependo realmente de um Deus que fala comigo. Quem é esse Deus? Jesus Cristo. É Ele quem fala ao meu coração, é Ele quem me prepara, é Ele quem me capacita. Então, essa dependência tem que estar sempre evidenciada na minha vida. Eu não posso dizer que já sou autossuficiente. Nunca o serei. Ok? Segunda coisa que nós extraímos lá de Gênesis 3. Nós precisamos sempre de pessoas em nossas vidas que nos amem o suficiente para nos chamar de volta para uma vida em que Deus esteja no centro.
Então, hoje, como um instrumento nas mãos do Senhor, eu preciso constantemente disso. Quantas vezes, não somente eu e você também, a gente já ouviu falar de pessoas na igreja que abandonaram, que deixaram, que não estão mais com a gente, que foram para o mundão, etc e tal, e de repente passa um período, essas pessoas voltam, foram quebradas, quebrantadas, e agora são restauradas ao ministério. Então, eu também tenho que pensar nisso de uma forma muito clara, né? Eu preciso ser ajudado no meu ministério. Eu sozinho não dou conta dele. Eu tenho a ajuda de Deus, Gênesis 1, e preciso da ajuda de toda a família de Deus para estar orando pelo meu ministério, intercedendo para que realmente na minha jornada eu possa ter ali todo o cuidado de Deus, do Santo Espírito, possa ter a palavra do Senhor sempre em meu coração para poder continuar. E eu possa ser fortalecido, porque quantas vezes eu serei usado por Deus para ir e pregar o evangelho, e quantas vezes eu vou voltar com as minhas mãos vazias, as minhas mãos. Não a palavra que vai voltar vazia, a palavra de Deus não volta vazia. Mas eu vou falar e não vou ver os resultados, não vou colher os resultados. Isso pode desmotivar, às vezes, a minha vida, a minha jornada, o meu ministério. Então eu vou precisar do quê? Além de Deus falando ao meu coração, eu vou precisar daqueles irmãos, daquela família que Deus chamou, para realmente estar ali me exortando, me fortalecendo, né, me preparando para continuar o ministério. Na liderança da igreja, isso acontece constantemente, né? Sempre você vê líderes exaustos, abatidos, cansados, porque eles ali desenvolvem este ministério de liderança, às vezes não são compreendidos, às vezes não recolhem os frutos, às vezes as pessoas não colaboram, não ajudam, não intercedem, e aí bate aquele desânimo. E aí nós, como família, nós, como irmãos, devemos orar, então, por esta liderança, por aqueles que estão à frente, para que eles sejam constantemente fortalecidos. Outro princípio que a gente extrai aí de Gênesis 3. Nós precisamos das palavras de Deus. Ou seja, nós precisamos das escrituras para que a nossa vida, a minha vida e a sua vida tenha sentido. E nós temos que ouvir a voz confiável de quem? Do Criador. Gênesis 1. Né? Enquanto que o mundo está ouvindo ali a voz da serpente, de Satanás, Gênesis 3, eu e você já recebemos a voz do Senhor, somos dele, né? E agora nós temos que continuar ouvindo a voz de Deus através da palavra dele, as Escrituras Sagradas. Então não dá para ser um instrumento nas mãos do Senhor sem a Bíblia Sagrada, sem a leitura, sem uma devocional. Às vezes, quando a gente fala de devocional, isso assusta um pouco as pessoas, né? Porque a gente tem, às vezes, um padrão de devocional, etc. Mas a devocional vai de pessoa a pessoa, ela é muito subjetiva. Temos de horário, de tempo, o texto, o capítulo, o livro, quando ler, de que maneira ler, mais cedo, mais tarde, à noitinha, de madrugada. O importante é que leia. Você vai precisar da palavra de Deus, você vai precisar da Bíblia, sempre ali diante dos seus olhos, para poder ter o seu coração na plenitude desta palavra, para abençoar a outra vida, abençoar outra pessoa, na mesma medida que você está sendo abençoado pela palavra de Deus. Então, esses três princípios são importantes para a nossa vida, para todos nós, né, para que a gente possa desenvolver esse nosso ministério, né, com eficiência, ok? Agora eu vou deixar uma tarefa, né, para que você possa, daqui até sexta-feira, ler e pensar um pouco a respeito disso, refletir um pouco a respeito disso. Né? Lá em Hebreus, eu não vou colocar aqui, não vou projetar, porque eu quero que você busque, né, na palavra de Deus esse capítulo 3 de Hebreus. Você vai ler dos versos 12 a 13. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia já, Hebreus, capítulo 3, dos versos 12 a 13. Tá bom? Só esses dois versículos. Eu queria que você refletisse sobre essas questões que eu abordei aí. Na próxima oportunidade, a gente vai ter outras questões, né, para engrossar este caldo aí. Mas vamos lá. Primeira dessas questões que eu quero que você reflita neste texto. Os cristãos, portanto, eu e você, somos pessoas que ainda precisam de ajuda? A gente já respondeu isso, não é? Mas agora, olhando para esses dois versículos em Hebreus, você tem ali, nesses dois versículos, respaldo para uma resposta? E se tem, qual é a resposta? Não é?
E a segunda questão que eu quero que você reflita e pense, olhando para esse texto. Será que o ministério pessoal é uma necessidade para aqueles que foram perdoados pela graça de Deus? Por aqueles que foram adotados em sua família e habilitados pelo Espírito Santo? Ou seja, já que eu fui perdoado, adotado, já que eu fui restaurado, já que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso de um ministério pessoal? Preciso entender o que é esse ministério pessoal? Olha para aquele texto, né, de Hebreus, capítulo 13, versos 12 a 13, e aí na próxima semana a gente responde essas questões, tá bom? Ok? Então a gente para por aqui, faltam aí apenas 2 minutinhos, né? Eu quero só fazer uma oração rapidinho e aí a gente vai ali para a nossa despedida juntos, tá bom? Pai, eu te agradeço pelo estudo da palavra, te agradeço porque o Senhor tem nos mostrado a tua vontade, o teu querer e tem nos abençoado sempre. Que sejamos, ó Deus, sempre atentos à tua vontade, que estejamos sempre prontos para responder ao teu querer, ó Pai. Nos dê esta visão, esse discernimento pelos méritos de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.